Olá, hoje eu vou contar um pouquinho da história de YouTube, né? Como eu gosto de ver muito histórias, filmes, porque eu sou assinante do YouTube sou prêmio, né? Eu sou assinante, gosto de ver filmes, séries e também histórias reais. Aí eu assisti ver a história de um YouTube e me comoveu essa história, né? Porque ele foi muito impactante, né? Ele falando que ele que ele teve 3 mães. Hoje ele tem mais ou menos acho que uns 50 e poucos anos, mais ou menos. Mas ele estava contando a história dele, porque ele já tem muito tempo de YouTube, só que ele nunca botou assim, ele nunca contou a história dele. Aí ele, né, tava falando que quando ele era bebezinho, ele foi adotado. A mãe dele botou ele para adoção. E aí teve um casal que não tinha filhos, mas quando soube que ele foi para adoção, eles entraram na fila. Mas quem estava muito mesmo afim da criança, de uma criança, de ter um filho, era a mulher. Porque ela não poderia ter filho, ela queria muito ter essa criança. E o pai não lá tão animado, mas mesmo assim concordou. E eles adotaram, né? Eles o adotaram. E o pai, que não estava tão animado, fez aquela festa com a comunidade, comprou um montão de brinquedo, berço, carrinho, né? Fez aquela festa para ele. Aí, quando ele estava com 1 ano e meio, aí a mãe dele teve um câncer. Aí ela veio a falecer. Aí ela pegou e aí o pai, como ficou sozinho com o filho, ele fazia de tudo para suprir a necessidade dele, da mãe dele. Ele tentou ser pai e mãe para a criança, para ele, né? Aí tudo que, né, ele ficou meio, né, encolhidinho, ficava nos cantos e tal. Aí ele pegou e ficava anotando, né, cada conquista do filho, que hoje ele comeu assim, conversado, comeu, hoje ele tá brincando, hoje ele falou umas palavrinhas, tal, né, hoje ele foi pro parquinho, aí tava anotando tudo no caderninho. Quando foi quando ele tinha 3 aninhos, aí o pai também pegou, né, teve câncer também. Só que no dia do enterro da esposa, o pai dele ele não estava falando muito com o irmão, né? Teve uma rixa lá, os dois, sei lá. Aí ele pegou e naquela comovência, naquela tristeza, o irmão falou: olha, meu irmão, vamos esquecer tudo isso e essa rixa que a gente tem e tal, e o que você precisar, eu tô aqui para te ajudar, né? E eu acho assim, uma coisa, como é que o universo, como é que é tremenda as coisas, né? Porque ele não poderia ter filho, o casal, né? Então eles almejavam muito ter um filho. Então a mãe teve esse filho, deu o maior carinho, como ela teve aquele amor de mãe que ela queria tanto ter, ela teve por essa criança. O pai também, eles conviveram, né, mesmo que seja por pouco tempo, e depois ele veio ser acometido por essa mesma doença. Infelizmente, não, aí o que acontece? Ele pegou e falou: o que você precisar, meu irmão, eu tô aqui, vamos esquecer tudo e tal. Mas aí tudo bem, aí quando a criança estava com 3 aninhos, né, passou 1 ano e meio depois, aí ele também teve a mesma coisa, a mesma doença. Aí ele pegou, como ele sabia que a esposa tinha também falecido, então ele pegou, foi e falou pro
parente da esposa dele, que já também já era de idade também, não sei se era 50 e pouco, 60, falou assim, se ele poderia ficar com a criança. Eles poderiam ficar. Eles falaram, não, infelizmente a gente não pode, não tem condições, e a criança, e a gente não tem idade e tal. Aí ele pegou e falou assim, aí tá bom. Aí ele foi e lembrou do irmão dele. O irmão dele falou que precisasse, ele poderia, né, ajudá-lo, tudo que ele precisasse. Aí ele foi lá e falou com o irmão. Aí o irmão ficou meio assim, aí a esposa dele falou assim, se você não ficar com essa, não pegar essa criança, não ficar, a gente vai se separar, porque eu quero ficar com essa criança. Aí ele pegou, foi e adotou, aí foram lá legalizar tudo direitinho e passou a criança, a tutela pro irmão. E quando ele chegou na casa do irmão dele, quando a criança chegou na casa do tio, né, que era irmão desse que veio falecer, ela foi muito bem tratada, eles tinham 3 filhos, trataram ele como um irmãozinho mais novo e era maior cuidado, todo mundo cuidava dele como um bibelô, não deixava ele se machucar, brincava com ele e tal, e levava para o colégio e tal. E o irmão mais novo que ele tinha mais ou menos 9 anos, e ele era bem novinho, né? Ele tinha, né, 3 aninhos, e levava para tudo quanto é canto, a mãe também cuidava muito bem dele, e os irmãos ficavam brincando que estava com ciúmes dele, porque que a mãe tratava ele melhor do que eles. Aí nisso foi crescendo, ele foi crescendo. Quando ele tinha 9 anos, aí no colégio, aí falaram, tinha um nome lá, coisa assim, que estava o nome dos pais que adotaram eles primeiro. Aí ele falou, ué, como é que aqui tá falando que... Como é que tá o nome do meu tio? Ele achava que o que tinha falecido era o tio dele. Aí ele falou, ué, como é que meu tio tá aqui tá o nome do meu tio? Ou como é que... Os meus tios que tá no nome lá no coisa lá, que são meus pais, como assim? Aí ele foi lá falar com a mãe dele. Ele falou, mãe, como assim que tá no nome dos meus tios lá no colégio e tal, que eles são meus pais e tal? Aí a mãe dele falou assim, olha, daqui a 4 dias, teu pai vai conversar com você. Eu acho que esses 4 dias, porque eu acho que ele trabalhava durante a semana e só, digamos assim, um sábado ou um domingo, talvez poderia ter sido isso, né? Mas ele não falou direito como é que foi por causa de 4 dias. Aí ele falou, 4 dias, eu vou contar pra você o que ele vai contar pra você. Só que ele pegou, tinha uns papéis lá uns papéis na gaveta, um lugar lá, sei lá. Ele olhou lá e viu que o nome dos pais dele eram os tios que ele achava que era tio, mas eram os pais. E ele não se comoveu muito porque ele tinha o Super-Homem, Batman, o super-herói deles, ele tinha na cabeça dele que eles eram adotados, eles não tinham pais. Então era uma coisa assim que, sabe, uma coisa sem explicação, né? Como é que pode ser, né? Aí ele pegou e falou assim, então é isso. Aí o pai dele, quando chegou nesse quarto, depois de 4 dias, o pai dele chegou e falou com ele, o tio dele, né? Falou assim, o que aconteceu, tal, que ele foi adotado, tal. Ele, tá bom, tudo bem, posso agora brincar? Aí a mãe dele não entendeu nada, ele falou, como pode isso? Aí ele pegou, foi, né, o tempo foi passando, e ele ficou conformado com aquilo. E quando foi ele já estava mais ou menos com 18 anos mais ou menos, aí a mãe dele teve um problema também nos rins, teve que fazer o problema dos rins, né? Teve, não sei, teve câncer também. Só que ela fez o tratamento, tudo direitinho e ela ficou bem. Essa era mais ou menos em 2000, mais ou menos, 2000, tá? Aí ela até que ficou bem.
né? Ela fez o tratamento tudo direitinho e tal. E nisso, o pai dele, aí quando foi em 2000, aí o pai dele também teve um problema na coluna e tal, e ela pegou e criou força lá e cuidou dele, tudo bem e tal. Mas quando foi em 2006, o pai dele também teve câncer também. É uma coisa, parece até mentira, né? O pai dele também teve câncer também. Então, ele acabou que também ele veio a falecer em 2006. Aí quando foi em 2010, ela também teve a doença regrediu e os rins estavam paralisando. Aí ela foi fazer uma cirurgia, mas antes disso ele tinha comprado uma casa e ele queria que ela ficasse com ele, porque ele comprou uma casa e fez tipo uma kitnetzinha para ela, assim, porque ela sempre gostava de ficar sozinha, de ter a sua independência e tudo e tal. Aí ele criou um cantinho para ela lá, né? Não sei se foi a kitnet ou foi um quarto que ele fez separado para ela lá, para ela ficar à vontade. E tipo um quarto que, né, eles poderiam ficar vendo lá televisão, tudo que ele gostava muito de ficar vendo televisão junto com ela. Né? Me lembro até do filme do Michael Jackson, que a mãe ficava muito com ele, né? Aí o que acontece? Ele pegou e ela foi pro médico, foi pro hospital fazer uma cirurgia por causa dos rins que estavam ruim. Aí ela pegou e o rins, aí ela foi entubada e tal. Aí o médico falou que, infelizmente, né? Infelizmente não podia fazer mais nada, aí desentubou ela e tal. Aí ela conseguiu falar algumas palavras, aí falou, meu filho, eu te amo. E não falou mais nada e partiu. E quando ele chegou em casa, aí ele falou, aí os irmãos se encontrou com os irmãos e os irmãos falaram que ele tinha a mãe dele, antes de ir para o hospital fazer a cirurgia, que ela ainda estava, né, bem mais ou menos, ela pegou e fez as comidas todinha, botou na geladeira, botou nos potinhos, no congelador e tudo, na casa dele, deixou tudo arrumadinho lá para ele não passar, para ele aprender, não passar dificuldade, coisa assim, cuidou tudo das coisinhas dele, das roupas dele e tal. E conversou com os irmãos e falou da herança, para separar tudo direitinho entre os irmãos, para não esquecer, né, desse irmãozinho dele, né, para não esquecer dele, porque ele era sobrinho, né, ele não era, né, irmãos. Aí os irmãos tudo falou com ele, tudo, então ele, né, aí, né, foi isso, aí ela partiu tudo, e o moral da história é que ele fala que ele é muito grato pela vida que ele teve, ele agradece a mãe biológica que botou ele no mundo, agradece os pais que ele teve e pela vida que ele teve. A missão dele de ter vindo aqui no mundo foi para poder ele, né, abençoar as pessoas, abençoou esse idoso que não poderia ter filho, então eles partiram, mas teve, né, teve o filho, né, mesmo que foi uma coisa rápida, mas ele, né, Deus honrou ele tendo esse filho, né, e depois ele uniu ele e o irmão dele e ainda, né, abençoou o irmão dele, né, com ele estando junto com, né, com a família dele, né, com os irmãos dele. Então, assim, é uma lição de vida. Então, assim, ele é muito grato pela vida que ele teve. Hoje, muitas famílias, às vezes é adotado e tudo, mas as pessoas, né, às vezes não olham para esse lado, porque às vezes quer saber por que a mãe fez isso, quero conhecer, mas aí a mãe e os pais são aqueles que criam, não são aqueles que botam no mundo, não é aqueles que botam no mundo. Aqueles que botam no mundo criam, eles são os pais, né? Como, né, todos que são criados pelos pais biológicos, tudo, lógico, eles que criam, mas aqueles que têm o filho e dão para adoção, aqueles que o adotaram, eles são os pais,
né? E é isso que eu quero falar hoje para vocês, deixar assim, que me impactou bastante a história desse rapaz do YouTube. Eu nem foi tão rápido, eu fui, como eu vejo pela televisão, eu fui tentar marcar no celular para poder, né, me inscrever no canal dele. Eu não consegui ver, mas depois eu vou ver. Isso aí foi assim, ontem à noite eu estava vendo, né? E eu achei assim tão interessante isso. Aí eu queria, né, compartilhar um pouquinho com vocês sobre a história desse rapaz, que eu fiquei assim, como é que pode, né? As três mães passarem e ele se fortaleceu tanto e hoje ele é um grande YouTube. E o quartinho que ele fez, o quartinho que ele fez para a mãe, aí ele mostra o estúdio que ele fez para fazer, para ele ser, isso tem mais de 10 anos que ele faz isso, né, que ele é YouTube. E ele fala que ele sente a presença dela, né? Em cada momento, cada videozinho que ele faz, que ele vai lá trabalhar lá e tudo, ele sente o amor, o carinho que fica lá pelo quartinho que ele deixou pela mãe. Né? Então é isso que eu quero falar com vocês, né? Que vocês, e ele fala também para valorizar sua mãe, valorizar seu pai, né? O que eles dão de melhor por vocês. Às vezes ele não tem nem muito, mas o pouco que ele tem, ele quer, né, fazer, dar o de melhor para vocês. E é isso, que vocês valorizem a família que vocês têm. Né? Às vezes pode não ter muita coisa, mas o amor que ele tem por vocês é maior do que tudo na vida. Tá bom? Então é isso que eu quero deixar para vocês, que sirva de alguma coisa, né, essa história para vocês. E se vocês gostarem também, eu venho com outras histórias assim de vida reais, tá bom? Que Deus abençoe e que ilumine cada um de nós. Fica com Deus.